Hoje a gente vai colocar um robô autônomo, um AMR, conversando através do 5G. Olá, eu sou o Domingos e hoje a gente está aqui no Instituto Nacional de Telecomunicações, o Inatel, para fazer uns testes bem interessantes. A gente está, junto com o Inatel e com a Omron, fazendo a integração da tecnologia 5G com um robô autônomo, com AMR. A gente vai estar, então, como a gente vai ver daqui a pouco, integrando uma infraestrutura, um dispositivo que é um protótipo de comunicação dessa tecnologia, agregado a um robô autônomo industrial, um robô que consegue traçar os caminhos e trabalhar dentro de um ambiente industrial sem necessidade de seguir linha ou coisa assim. Assim a gente está combinando duas coisas que estão aí na crista da onda em tecnologia industrial, que é a robótica autônoma de um lado e do outro lado a comunicação com tecnologia 5G. A gente está fazendo esses testes, são testes pioneiros também no Brasil, onde a gente vai estar verificando a distância, a autonomia, a compatibilidade aí da comunicação que esse AMR precisa para trabalhar com a tecnologia 5G, pensando aí na aplicação 5G industrial, seja ela com uma rede pública ou, eu acredito muito, em redes privadas. Aqui no caso nós temos uma infraestrutura, que é uma infraestrutura de teste, uma infraestrutura de pesquisa, que seria similar a uma infraestrutura de redes privativas que a gente teria numa indústria com 5G. Vamos agora aqui entender o setup do nosso teste. Bom, dentro dessa maleta aqui da Omron, a gente tem um set aqui de dispositivos, entre PLC, I/O, CPU de segurança. Mas para o nosso teste, o que mais importa aqui dentro é essa CPU aqui, CPU do NX102, que possui várias portas de comunicação que tem suporte a protocolos como Ethernet IP e o Ethercat. Esse PLC aqui ele está conectado no nosso, podemos chamar assim, radiobase 5G, e a gente vai mandar dados daqui para outro CLP. Então aqui a gente tem o nosso setup de rádio para esse teste, onde conecta os nossos dispositivos nesse cabo de rede. Esse cabo de rede a gente está conectando o CIRLP, a infraestrutura de TI da planta, as redes industriais da planta. Esse cabo de rede está ligado na configuração que é o nosso setup de pesquisa, um sistema de pesquisa do Inatel. E aqui trabalho com um conceito muito interessante, que é o conceito de Software Defined Radio, ou SDR, que significa rádio definido por software. É uma forte tendência aí de tecnologia de virtualização. Então a gente tem a virtualização do hardware de telecom, mas temos virtualizações de outro tipo. Esse computador convencional rodando Linux, ele roda as aplicações que implementam todas as comunicações, todos os sistemas de configuração e operação do sistema. Modulação, configuração, decodificação, demodulação, tudo é feito por software e em cima deste hardware, que é um PC especial, mas convencional. O módulo de cima é o que a gente pode chamar de front-end analógico. Ele recebe do computador o sinal digitalizado, mas modulado em banda base. Esse hardware, portanto, o que vai fazer? Ele vai pegar esse sinal digital e vai converter esse sinal no sinal analógico em banda base e vai fazer a conversão analógica digital, que depois vai ser transladado para a frequência de operação. Esse sinal depois ele é enviado para baixo, e antes de mostrar isso, eu vou mostrar aqui uma tela com os softwares, a informação que eu tenho da modulação. Aqui eu tenho a resposta em frequência do canal, a constelação do sinal recebido, mostrando aqui a qualidade da recepção do canal. Então eu consigo acompanhar em tempo real os parâmetros do rádio que rodam lá no meu SDR. Uma vez modulado o sinal aqui no nosso front-end e transferido para a frequência de canal, ele é enviado para baixo, onde tem um filtro que é responsável por fazer a separação dos canais de transmissão e recepção. Ele trabalha o canal diferente para transmissão e recepção, a gente diz frequência de uplink e frequência de downlink no linguajar de telecom. Isso filtrado, nós também temos aqui um LNA, que é um amplificador de baixo ruído para o sinal de recepção, que vem através do cabo azul. E depois, após o filtro, a gente tem sinais combinados, que são via condutor para a nossa antena. Essa antena é responsável aí para poder fazer a transmissão para o nosso teste. Essa parte de cima, que está no rack, é a parte de comunicação sem fio do nosso setup de teste.
Vocês podem estar pensando assim, poxa, está um pouco grande aí para um celular 5G, né? E eu preciso explicar que esse ambiente aqui é um ambiente de pesquisa acadêmica e, portanto, a gente vai ver aqui replicado basicamente os mesmos dispositivos que a gente acabou de ver ali no setup da radiobase, né? Então, por isso que é um espaço um pouco maior, porque é um ambiente mais flexível para pesquisa. Além disso, a gente adicionou aqui uma parte de sistemas de bateria, de conversores, né, de bateria para AC, para poder alimentar esse contexto. Por isso que a gente está com um ambiente bastante grande aqui, né? Na prática, a gente começa a ter no mercado dispositivos comerciais, aí sim, para 5G, que vão ter um volume bem menor aqui, próximo aí do que a gente tem para outros dispositivos de telecom para esse mesmo objetivo, tá? O que eu tenho aqui dentro? De forma exatamente igual ao setup que a gente já tratou, a gente tem um computador que é o responsável por rodar a nossa aplicação, né? Então aqui é exatamente a mesma ideia, apesar de nesse caso aqui ser um end device, né? Um dispositivo fim e não a radiobase. Aqui eu também trabalho com o conceito de SDR, de Software Defined Radio, ou seja, esse computador aqui roda uma aplicação que faz todo o processamento, modulação, codificação dessa nossa comunicação, né? No final das contas, eu tenho uma porta de rede desse computador, que é quem serve aqui o robô de acesso nesse ponto aqui com uma conexão Ethernet, né? Bom, o robô, o controlador, na verdade, o computador, na verdade, vai fazer todo esse processamento, enviar isso para esse front-end analógico, né? Como a gente já viu, esse cara é responsável por pegar um sinal digitalizado em banda base, fazer uma conversão analógica digital para um sinal em banda base, analógico agora, e depois fazer o deslocamento para o canal de operação, né? Ele faz isso para a transmissão e na recepção, processo contrário, recebe o sinal em canal, transfere para a banda base, digitaliza esse sinal e manda para demodulação e toda a decodificação, o resto do processamento ser feito por software. Desse cara aqui, a gente tem aqui em cima escondidinho um filtro, né, que faz a separação das frequências aqui para entrada e saída, e eu tenho aqui pequenininho um LNA, né, um amplificador de baixo ruído, que está relacionado com o sinal de recepção, né. A saída do filtro ou a entrada do filtro, dependendo se a gente está vendo o dado chegando ou saindo, vem aqui para essa nossa antena, uma antena de característica unidirecional, que está adequada aqui para a frequência de trabalho. Quem entende de telecom vai falar que, poxa, essa antena está relativamente grande, o que significa que eu estou trabalhando com frequências baixas. E é verdade, né? Esse setup ele está operando em frequências entre 500 e 600 MHz, que, além de aproveitar uma faixa de frequência não tão usada, tem uma vantagem de aumento de alcance, né? Quanto mais baixa a frequência, menor a nossa perda por difusão do sinal e, portanto, eu consigo distâncias maiores com frequências mais baixas. Frequências mais baixas, por outro lado, nos obrigam a trabalhar com antenas maiores, né? Por isso que essa antena tem um tamanho um pouco maior, porque ela está trabalhando uma faixa de frequência mais baixa, bem mais baixa, por exemplo, que a antena de Wi-Fi que a gente está acostumado. Agora a gente vai entender um pouco melhor as tecnologias que estão presentes aqui nesse nosso episódio de hoje do Na Prática, a Teoria Não é Outra. Nós temos duas tecnologias importantes que a gente vai dar atenção. Uma é a comunicação 5G e a outra é os robôs móveis autônomos ou AMRs, né? Bom, começando falando de 5G, né? 5G é uma tecnologia de comunicação móvel, que a gente tem ouvido falar bastante aí recentemente, foi algo que foi bastante aguardado e agora está em processo de implantação, e existem várias expectativas aí de utilização dessa tecnologia, em particular aí na aplicação industrial e o que ela vai poder viabilizar. Tá? Então, dando uma visão geral, sem querer detalhar ou aprofundar demais nesse nosso objetivo, mas uma visão geral do 5G para a gente entender o que a gente espera dessa tecnologia e como é que ela está relacionada com o teste que a gente fez. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que 5G é uma evolução, né? O G é de geração, é a quinta geração de comunicações móveis que vem depois do 4G, que é o que a gente está mais ou menos acostumado a utilizar em termos de aplicação para celulares ou mesmo de telemetria e alguma coisa assim. Né? Então, essa quinta geração, ela traz uma série de evoluções da geração anterior, né, chamada de 4G, também conhecido como LTE, aí, mais tecnicamente falando. E, bom, o que a gente espera no 5G obter em relação à tecnologia anterior? Né? Existem várias tabelas comparativas, eu vou comparar aqui alguns tópicos, alguns
algumas características do sistema de comunicação e vou contextualizar para a gente. O primeiro ponto que a gente espera é ter uma redução de latência. Latência, ela pode ser traduzida como tempo de resposta, tá? Então esse tempo de resposta, ele espera-se que seja melhor no 5G do que é no 4G atualmente, e ele viabiliza uma série de aplicações, por exemplo, aplicações de controle que precisam de resposta rápida, ou, por exemplo, sistemas que precisam processar imagem em velocidade muito alta e coisa assim. Bom, no 4G atualmente, a gente tem uma latência da ordem de 10 milissegundos. No 5G, espera-se uma latência inferior a 1 milissegundo, ou seja, pelo menos 10 vezes menor. Outro critério que a gente vai poder comparar também é a taxa de transmissão, a taxa de dados que a gente vai estar conseguindo transmitir ou receber, e aí isso medido como taxa de pico, ou seja, a taxa máxima que a gente pode chegar dada condições ótimas, né? Então, no 4G, mesmo nas melhores condições, a gente teria uma taxa máxima, uma taxa de pico de transmissão ou recepção da ordem de 1 gigabit por segundo, né? Então, nosso desempenho em termos de taxa de comunicação seria de 1 gigabit por segundo para baixo. Já quando se fala em 5G, se fala de uma taxa de transmissão que deve chegar em pico a 20 gigabytes por segundo, né? Então, de 20 gigabytes por segundo para baixo, dependendo das condições. Então, nós estamos falando aqui, na média, né, digamos assim, esperar uma experiência de 10, ou na verdade 20 vezes mais taxa de transmissão do que a gente tinha na geração anterior. Outra coisa interessante que a gente vai ter é a densidade de dispositivos conectados, né? Isso é muito importante, principalmente para as aplicações de IoT e, no nosso caso aqui também, para as aplicações industriais, né? Que é uma medida de quantos devices podem estar conectados dentro de uma mesma área, né? Esse número de devices, ele impacta numa série de coisas, inclusive na taxa efetiva que a gente vai ter, afinal de contas existe uma certa disputa de recursos, né? Na tecnologia 4G, a gente tinha uma tecnologia que permitia até 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado, né? 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado era o nosso limite de densidade de dispositivos. No 5G já é esperado uma capacidade de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então estamos falando de 10 vezes mais dispositivos na mesma área com essa nova tecnologia que é bastante importante para aplicação industrial, para aplicações de IoT. Bom, nós temos algumas outras diferenças, né? Por exemplo, a faixa de frequência de trabalho. Então, a tecnologia 3G, a princípio, trabalha ali volta de 3 GHz. O 5G pode trabalhar até com 30 GHz, isso vai ter impacto em largura de banda que consegue trabalhar, mas também tem impacto nas tecnologias de antena e outras questões, né? Tem várias outras diferenças entre as tecnologias, mas essas são aquelas que são importantes para a gente aqui comparar, né? Outro ponto importante do 5G é que, diferente das tecnologias anteriores, ele é capaz de atender diferentes cenários de operação, sendo que cada cenário desse, ele se comporta de uma maneira diferente. No 4G e nas tecnologias anteriores, era como se eu tivesse sempre a mesma ferramenta para todos os trabalhos, né? Então, aquela tecnologia de comunicação era a mesma. Se eu estava comunicando voz, é a mesma tecnologia. Se eu estava comunicando, baixando um vídeo, mesma tecnologia. Se eu estava comunicando pequenos pacotes de dados numa aplicação IoT, era a mesma tecnologia, tá? No 5G não é assim. Na verdade, ele é como se fosse um sistema adaptável que consegue trabalhar com diferentes cenários de trabalho e em cada cenário desse é como se ele se adaptasse para poder atender aquela necessidade. Então, são definidos, a priori, 3 cenários para a aplicação 5G. E esses cenários a gente vai ver que são, inclusive, conflitantes entre si. A gente não vai conseguir ter a melhor taxa de transmissão na maior densidade de dispositivos, por exemplo. E também não vamos conseguir ter a melhor economia de energia na menor latência, tá? São requisitos conflitantes. Mas o 5G resolve isso criando cenários de uso onde ele se comporta de forma diferente dependendo da aplicação. Os 3 cenários definidos, então, são chamados de EMBB, que é Enhanced Mobile Broadband, ou a tradução minha aqui, seria o cenário de ultra banda de transmissão, né, ultra taxa de transmissão. O outro cenário é o cenário MMTC, que é Massive Machine Type Communication, ou uma tradução direta, seria comunicação tipo máquina massiva, ou uma tradução, um sinônimo mais claro, né, é o cenário de IoT, né, a comunicação máquina-máquina com uma grande densidade de dispositivos. E o terceiro cenário é o cenário chamado URLLC, que é o cenário Ultra Reliable and Low Latency Communication, ou seja, a comunicação de baixíssima latência e com alta confiabilidade, tá?
Como eu já disse, esses cenários eles não acontecem todos ao mesmo tempo, pelo contrário, eles priorizam características conforme cada um. Por exemplo, o cenário EMBB, ou seja, o cenário de banda super alta, é um cenário que provê tanto para download quanto para upload uma altíssima taxa de transmissão. Então aqui, por exemplo, eu não estou tão preocupado com latência, eu estou preocupado com taxa de transmissão. Então eu vou ter ultra taxa de transmissão, por exemplo, vídeos em alta qualidade, em tempo real, baixar rapidamente um arquivo grande, um arquivo de vídeo ou um aplicativo, né, em baixíssimo tempo. Então esse é o cenário de ultra banda de transmissão. O outro cenário, o cenário de baixíssima latência, é o cenário onde a gente tem a latência, né, o tempo de resposta baixo, não necessariamente com a maior taxa, ok? E ele é voltado para aplicações onde a gente precisa de altíssima confiabilidade. Por exemplo, na questão dos veículos autônomos, onde eu tenho uma interação com o sistema que precisa, primeiro, ser confiável e, segundo, ter baixa latência. E o terceiro cenário é o cenário ali de comunicação, vamos chamar comunicação IoT. Ele prioriza situações como um protocolo mais simples, um menor consumo de energia e uma alta densidade de dispositivos. E vai sacrificar latência e vai sacrificar taxa de transmissão, que são requisitos que não são importantes para esse cenário. É importante entender, então, que a gente tem diferentes cenários e o legal da tecnologia é que ela se adapta a esses casos. Essa figura que você está vendo aí, ela é bastante interessante porque ela posiciona esses três cenários desenhados e distribui aplicações possíveis dentro desse universo, entendendo que tem aplicações que estão mais próximas de um cenário, outras de outro cenário e outras em posições intermediárias, né? Então, se a gente for dar uma olhada aí, a gente vai ver um triângulo, a parte de cima é o cenário Enhanced Mobile Broadband, né, que eu priorizo taxa de transmissão. Do lado direito, a gente tem o cenário de baixa latência e alta confiabilidade, do lado esquerdo, o cenário IoT, vamos chamar assim. E ali a gente consegue ver algumas coisas, né? Então, por exemplo, no cenário Enhanced Mobile Broadband, a gente tem ali a aplicação de gigabytes em um segundo, né? Altíssima taxa para download ou upload, né? Já no cenário típico de alta confiabilidade e baixa latência, nós temos os carros autodirigidos, né? E nas aplicações do tipo Machine Type Communication, né, ou IoT, ele mostra como cenário típico as Smart Cities, né? Mas nós temos vários outros cenários, né? Então, por exemplo, vídeos em 3D ou telas de alta definição estão mais próximos dos cenários de Enhanced Mobile Broadband. Nós temos ali a aplicação de automação industrial que está, podemos dizer assim, num caminho intermediário entre a alta taxa e o sistema de baixíssima latência e alta confiabilidade. E nós temos também, por exemplo, as aplicações de Home Automation que estão entre a aplicação de alta taxa de transmissão e as aplicações de IoT propriamente dito, ou de Machine Type Communication, né? Então dá para ver que está distribuído e, curiosamente, ainda vamos continuar trafegando voz, né? A voz está exatamente no meio desse triângulo que mostra que ela combina várias dessas características, ou uma outra maneira de ver, ela não é prioritária nesse cenário porque ela não tem nada destacado, ela acaba sendo a média desse cenário. Então, dá para entender que o 5G vai ter um monte de coisa. E na indústria também a gente vai ter diferentes aplicações que a gente vai trabalhar, né? É importante entender isso. Quando eu tenho o conceito de muitos dispositivos, muitos sensores, mas enviando, né, que é típico do sensor baixa taxa, pequena quantidade de informação, eu vou estar muito próximo do cenário Massive Machine Type Communication do que do cenário de ultrabanda alta, né? Por outro lado, se eu tenho uma aplicação que trabalha com a coleta de imagens para processamento em tempo real, eu estou mais próximo do cenário de banda alta, do cenário Enhanced Mobile Broadband. E se eu tenho aplicações, por exemplo, de controle que vão exigir alta confiabilidade e alta segurança, a gente está falando ali do outro cenário que é alta confiabilidade e latência super alta, né? Então a gente vai ter que enxergar que diferentes aplicações industriais vão estar distribuídas em diferentes condições dessas daqui. Bom, e por último, a gente precisa falar de algo que é totalmente relacionado com o nosso teste, né? Esses três cenários que a gente apontou, além deles, existe um quarto cenário que é apontado por algumas instituições, inclusive o Inatel, que é o cenário que eles chamam de 5G for Remote Areas, ou 5G para áreas remotas, ou 5G Long Range, né? Qual que é o objetivo desse cenário? É a cobertura de grandes áreas, ou seja, com uma distância bastante grande.
Os outros cenários, eles não priorizam o tamanho da cobertura. Pelo contrário, quando eu falo em banda super alta, eu na verdade estou reduzindo a minha célula, né, minha área de cobertura do 5G quase para a área de cobertura de um sistema Wi-Fi, para conseguir garantir essa alta taxa. Esse cenário é o contrário, é um cenário que vai sacrificar latência, por exemplo, e banda até certo ponto, para poder fazer uma cobertura de uma grande área. E ele é proposto exatamente para ambientes onde eu tenho uma área muito grande a ser coberta, com uma única infraestrutura, eu tenho distância grande entre os dispositivos que vão se comunicar, então para viabilizar economicamente eu tenho que ter uma cobertura maior, né? E esse cenário é um cenário típico do quê? De áreas suburbanas de países menos desenvolvidos, também é o cenário típico da agricultura e é também um cenário que faz todo sentido também no contexto industrial, principalmente em indústrias que têm plantas muito grandes, né? Por exemplo, indústrias como a indústria petrolífera, uma refinaria, uma usina de cana ou até mesmo a indústria de mineração, né? São áreas industriais muito grandes e que eu conseguiria cobrir com essa tecnologia. E aí, o que isso tem a ver com o nosso teste? O teste que foi feito, ele está sendo feito exatamente usando este cenário com essa tecnologia que ainda não está padronizada no 5G, mas foi proposto aí pela Anatel e outras instituições dentro desse contexto para essa cobertura de longa distância.